vou falar feijão verde, agulhão com molho de camarão. Essa aqui é a oficina Ricardo Brenan. Aí, ó. A gente veio aqui, pegamos um Uber, depois de quase 1 hora para chegar aqui, porque é longe e tem um trânsito horroroso. A gente foi recebido por essas vacas aqui que estão pastando tranquilamente. E ficamos sabendo que a oficina está fechada hoje, terça-feira, porque estão consertando alguma coisa na parte elétrica e tal. Embora ela seja toda aberta, né? É tudo, a exposição é toda externa, a gente não pode entrar, passar aquele portão ali. O rapaz Caio gentilmente nos explicou que ele nem pode fazer de conta que não está vendo e deixar a gente entrar, porque tem câmeras filmando. E aí a gente vai dar problema para ele, ó. Olha a situação. E agora ele gentilmente está tentando achar um táxi para a gente poder ir embora. Aqui uma escultura de Brenan. Porque simplesmente a internet também não pega aqui. Então estamos feitos, né? Ali tem a tal da academia que está fechada. E tem essas esculturas aqui no jardim que a gente pode ver de longe. Pronto, acabou. Olha lá, Quen, um pouco revoltado. E assim acabou a nossa excursão. Portanto, se você tiver a ideia de vir para cá, é bom olhar bem, telefonar, ou tentar confirmar se realmente está aberto, funcionando, se pode entrar. Porque se perder a viagem para cá é muito chato. Além do que, é longe para burro, né? Então, tem esse problema. Aqui, ó, Fundação Gilberto Freire, na Avenida dos Santo Antônio de Apipucos. Essa avenida aqui, ó, o movimento. Um trânsito intenso. Bonito lugar, né? E aí está Quen, com sua mochila. Pronto, aqui é a entrada, ó. Estamos aqui na Fundação Gilberto Freire para fazer uma visita nesse local paradisíaco. Começa daqui. Ai, meu Deus. Parece que essa é a casa. A casa dele, né? É. Casa Museu. Madalena Gilberto Freire. Está escrito aí. A gente tem umas visitas guiadas aqui a cada meia hora, pelo que disseram. Então a gente vai procurar. Eu acho que tinha que seguir aqui em frente à direita, não sei. Aqui está escrito recepção. Ah, então é aqui mesmo. A casa de Gilberto Freire foi uma descoberta que a gente fez. Não é muito citada nos guias tradicionais de viagem, mas é um passeio dos que a gente mais gostou em Recife. É uma coisa muito interessante, o lugar é lindo, a casa é maravilhosa. Uma obra em azulejo. Tá certo? Eu vou receber vocês por aí, tá? Ah, legal. Uma casa. Por aqui. Isso. Tá bom. Daqui a pouco eu venho. Qual o seu nome? Matheus. Obrigada, Matheus. Ó, aqui tem um folheto que já explica bastante coisa. Coloca o nome. Tem visita a cada meia hora. Ah, legal. Será que pode pegar esse folheto? Esse não sei, esse aqui pode ser que Eu sim. sei. A gente tem uma ideia muito clara de como vivia o Gilberto Freire, porque
todos os cômodos são mantidos como eram originalmente, com obras de arte, com a biblioteca inteirinha dele montada no lugar que ela sempre foi, com sala de jantar, sala de estar, enfim, a casa é toda mantida do jeito que era quando ele vivia lá. E, além disso, tem um guia que é muito bacana, explica tudo e responde a todas as dúvidas, questões que a gente tenha. A gente teve sorte, inclusive, porque a gente estava sozinho, mas, infelizmente, a gente não pôde gravar lá dentro, porque, para isso, é preciso uma autorização com antecedência. E nós não sabíamos disso. Olha essa. Faz chá? Faz chá com as folhas. Olha. É. Tem Folha de canela? um cheirinho, assim, mas é pouquinho ainda. Não é tão forte quanto o tronco, né? Deixa eu pegar um pedaço aqui, ó. Eu não sei se assim Ah, ela aí, ainda ó. tem. Ah, o tronco Agora, esse, agora entendi. você sente. É, sim. Aqui, ó. O galho, Vou pôr no né? meu diário um pedaço da canela do Gilberto Freire. Eu também nunca tinha visto, mas ele deu super certo aqui. Tem mais de um, inclusive. Totalmente, olha só. Você pode, ó, vou te dar uma dica, aquele galho lá tá seco, você pode pegar pra fazer E um fazer o chá com a canela natural, né? É. Mais um Santo Antônio. Engraçado essa parte romântica, né? Eu não sabia que Esse na obra de Gilberto, sabe? São os nativos indígenas, a colonização europeia, a escravização, a destinação, a religiosidade africana, a Casa Grande, a Senzala. E quem é que desenhou esse... Tá aqui, ó. Carlos Montenegro. Ah, tá. Tem a data de nascimento e morte de cada um deles. Que uma coincidência triste que aconteceu é que, se a gente olhar, o Gilberto faleceu no aniversário de Madalena. Nossa. Ah, é. Ele morreu exatamente no dia 18 de julho, Que sabe? triste. E ela viveu mais 10 anos, como eu falei, né? Só que apesar de ter vivido mais 10 anos, ela morreu 10 anos mais nova. Sim. Ele com 87 e ela com 77. Aí, gente, vocês vindo aqui, vocês procuram o Matheus, que ele é fantástico, ele explica tudo. Ele conhece tudo de Gilberto Freire, dessa casa. É mesmo, Pode Matheus? vir, vai ser um prazer receber vocês. Então, pronto, vocês vêm. Tá aqui. Beijos. Oi pessoal, nós estamos aqui num restaurante regional. Acabamos de sair da casa do Gilberto Freire. Estamos aqui no restaurante da Dona Andréia, comendo um pratinho muito saboroso. Ó, vou falar, feijão verde, agulhão com molho de camarão. Não é agulhão, é agulhão. E esse aqui, charque desfiado, com arrumadinho de charque desfiado, com vinagrete e farofa de feijão verde, que tá aqui embaixo. Ó, tá vendo? Pronto, é isso aí. O vinagrete é com tomate bem verde, né? É, bem verdinho. Tá bem verdinho. E aqui, E aí a batata frita que a gente não resiste. que não é regional em nada. É universal. nacional. É, É universal. é universal a batata frita. É isso. Aqui perto do restaurante da Andréia tem esse açude, que dá uma refrescância e que não tem tamanho. Eu acredito que as pessoas devem andar de barco aqui. Tem essa descida, um deck com escada, né? Provavelmente para pegar uma canoa ou algum outro tipo de embarcação. O sol de rachar o coco, mas essa umidade dá uma refrescância.
O ar fica úmido, fica geladinho. Aí, gente, legal? Tudo bem? Nós vamos agora fazer um passeio de catamarã aqui para o Recife. Recife tem mais de 50 pontes e esse passeio vale a pena. Ele para no Francisco Bretan, que é um museu a céu aberto, e nós vamos parar lá para tirar umas fotos e fazer uns vídeos. É isso. Então, eu não sei qual é o barco que nós vamos. Se é esse daqui, está com jeito de ser esse, porque tem a saída pelo pier aqui, então provavelmente é esse o barco que nós vamos usar. Uma outra coisa que eu preciso falar, que Recife é o local onde foi feita o primeiro projeto arquitetônico e urbanístico na América. Então a cidade de Recife é pioneira nesse aspecto. Aqui, durante a ocupação holandesa de Maurício de Nassau, foi realizado o primeiro projeto, com traçados geométricos, e é digno de uma cidade. Aliás, pode-se falar que é a primeira cidade com essa característica de projeto urbanístico na América toda. Não está um dia muito bonito, não está aquele céu azul, mas as coisas mudam de repente em Recife, né? Vamos torcer para que não venha a chuva. Lá no fundo a gente vê a cidade de Recife com seus prédios. Aqui próximo da costa tem algumas residências. Aqui ao lado do embarque para o catamarã tem esse restaurante. Serve almoço, petiscos, lanches. Ali no fundo tem a entrada para adquirir o ticket para o passeio ou trocar por um voucher, se você tiver feito uma reserva online. Então, gente, esse passeio de catamarã é muito recomendado, tem muita gente que fala que é bacana, então a gente foi conhecer. Ele sai do cais de Santa Rita e sobe o rio Capiberibe. A ideia é conhecer Recife de um outro ponto de vista, a partir das águas, né? Recife é uma cidade construída no nível do mar, em algumas partes abaixo do nível do mar. Então, pareceu interessante a gente fazer esse passeio. No entanto, a gente achou que não era tão interessante assim no fim das contas, porque é um pouco caro, R$80 por pessoa, o barco é pequeno, é bastante desconfortável e ainda é um pouco demorado, além do que ele para dar carona para algumas pessoas ali no Marco Zero. Então ficou um pouco cansativo e achamos que não foi tão bacana assim. Olha que emocionante! É quase uma champanhe. Oi.
é enorme. Vale a pena, vale muito a pena o passeio. Olha que bonito. A praia de Boa Viagem é uma praia enorme, a água é muito limpa, dá pra gente ver como ela é verde, né? E a areia também é muito limpa. O que é impressionante pra gente que vem de São Paulo é que é uma praia muito vazia, assim, mesmo aos fins de semana, você pode ficar tranquilamente e botar sua esteira, ou então você acha uma barraquinha para alugar, né? Você não paga para sentar nessas cadeirinhas que tem aí, você só paga o que você consumir. E tem muito ambulante vendendo de tudo, de caldinho de feijão às 9 horas da manhã, até amendoim torrado, castanha, caldo de sururu, que mais que tem lá? Sei lá, não sei mais o que tem. Água de coco. Água de coco, cerveja, suco de tudo que é coisa também tem. É uma coisa assim, a gente não deu conta de fazer o recenseamento do tanto de ambulante que tem vendendo coisa. E também nas barraquinhas, você pode até pedir uma agulha frita, algum prato quente que de algum jeito aparece ali na praia. É muito tranquilo e tem o tal problema dos tubarões. É verdade. Em várias das regiões, a gente vê uma placa dizendo que não é para mergulhar, não é para pegar onda, porque tem tubarão. Enfim, mas como a gente pode dar uma olhada aí, o pessoal entra, a gente entrou também na água tranquilamente no raso e dá para aproveitar o mar, que não tem graça nenhuma ir para a praia e não entrar na água, né? É esse que vem Afonso após um mergulho junto com os tubarões. E não apareceu nenhum tubarão hoje? Não. Sem tubarão. Fiquei frustrado. Ó, pode ver, gente, ninguém fica aí mergulhando em altas águas, não. É só na beiradinha e volta correndo, porque tem esse negócio dos tubarões. Essa é a praia do Pinhal. Essa praia tem mais ambulante do que banhista. Olha só, agora a maré está bem baixa, então, segundo a gente entendeu, essa é a melhor hora para entrar na água no que diz respeito ao perigo dos tubarões. Então, tá vendo? Dá para ver os recifes, porque a maré desceu bastante. Quando ela sobe, ela chega quase ali em cima, né, onde está começando a área verde. Estão vendo? Então, é essa hora de entrar na água. A gente pode entrar mais tranquilamente. O pessoal aproveita. Então, pessoal, eu estava andando pela praia, procurando uma barraquinha, um camelô que vendesse uma cerveja ou uma água de coco, quando eu deparei com essa árvore aí no fundo. Cheguei perto dela, pensando em me aliviar do calor com uma sombra, e prestei atenção nos seus galhos, que eu achei que eles fazem uns desenhos muito interessantes na frente das nuvens e na frente do céu azul. Poético, né? E para completar tanta poesia, nada mais bonito do que uma jangada na paisagem.